Boa tarde a todos. Antes de iniciarmos o tema da tarde, nós vamos falar sobre François-Marie Gabriel Delany. Nasceu em Paris no dia 23 de março de 1857 e desencarnou na mesma cidade no dia 15 de fevereiro de 1926. Seu pai era amigo íntimo de Allan Kardec e sua mãe foi uma das médiuns que colaborou com a obra do codificador do Espiritismo. Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany merecem, por seu devotamento à ciência espírita, serem chamados apóstolos do Espiritismo. Dentre eles, apenas Gabriel Delany nasceu numa família que já conhecia o Espiritismo. Foi cientista, engenheiro e filósofo. Pelas observações efetuadas, esclarecia que a inteligência que se manifesta não emanava dos médiuns operadores. Acumulou provas da existência dos espíritos e elas passaram a se revestir de um caráter cada vez mais forte, de forma que nenhuma degeneração seria capaz de combater a evidência da intervenção dos espíritos nas manifestações. Publicou as seguintes obras: As Aparições Materializadas, volumes 1 e 2, O Fenômeno Espírita, A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, A Evolução Anímica, Kate King, História de Suas Aparições, A Reencarnação, Ouçamos os Mortos, Investigações sobre Mediunidades, Documentos para servir de estudos da reencarnação e as aparições dos vivos e dos mortos. Esse companheiro nos trouxe uma grande bagagem relatando sobre o que nós chamamos de fenômeno, das comunicações espirituais, e merece de todos nós a nossa gratidão eterna. O tema hoje, a companheira já trouxe para a gente o título, Os Milagres do Evangelho. Nós vamos encontrar o assunto no capítulo 15 da Gênese. É um tema bastante extenso. Fala sobre os milagres realizados por Jesus enquanto esteve conosco, enquanto esteve aqui na Terra. Mas, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre milagres. O que é milagres para nós? Milagre, na sua expressão, o que nós entendemos por milagre? Alguém que, em uma determinada situação ou em uma determinada circunstância, enfrenta um fato difícil e é, vamos dizer assim, salvo, ou então é retirado, daquela situação e passa a desfrutar daquele momento uma vida melhor. Acontece. Mas até o momento que a doutrina espírita chegasse até nós, a humanidade entendia como milagre uma revogação das leis de Deus. Então, quando nós tínhamos, e até os dias de hoje nós encontramos mais ou menos a mesma situação,
Quando existe um problema, nós pedimos para Deus que faça alguma coisa para que aquele problema seja sanado nas nossas vidas. E se o problema for sanado, se for um caso de doença que obtemos uma cura, dizemos: eu recebi um milagre. Deus curou, Deus me salvou. A gente ouve muito isso, né? Quando acontecem aí, há pouco tempo nós estávamos vendo um acidente de uma criança na televisão. O carro passou por cima da criança e depois do carro passar, a criança se pôs em pé e o próprio repórter dizer, né? E como repórter dizer: é um milagre, aconteceu um milagre, a criança não sofreu nada. Quer dizer, não sofreu nada aparentemente, porque vamos imaginar o susto dessa criança, como vai se refletir mais tarde. Mas no momento aconteceu um milagre e a criança não sofreu nada. Então nós entendemos muitas vezes por milagres certos acontecimentos inusitados, que não têm explicação, não encontram explicações nas leis da natureza, no nosso dia a dia, na nossa convivência. E quando surge a doutrina dos Espíritos, os Espíritos então nos mostram que milagres não existem. Eles acontecem sim, mas não da forma que nós imaginamos. A doutrina e a ciência tem toda uma explicação viável para entendermos que os milagres não existem. Então, no capítulo de hoje, em especial, nós vamos falar sobre a natureza de Jesus, sobre os milagres que ele realizou, milagres entre aspas, né? Enquanto esteve aqui na Terra. E o texto está na Gênesis, ele é grande. Ele fala sobre a superioridade da natureza de Jesus. Ele nos fala sobre sonhos, estrelas, dupla vista, curas, possessos. Jesus caminha sobre as águas, transfiguração, a perda de sangue, o cego de Betsaída, o paralítico, os 10 leprosos, a mão seca, a mulher encurvada e o paralítico da piscina. Então, são vários tópicos analisando as realizações e os atos de Jesus que foram, até a chegada do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos, rotuladas como milagres. Mas vamos entender por que isso tudo aconteceu. Ele começa nos falando sobre a natureza, a superioridade da natureza de Jesus. Um espírito muito elevado que esteve conosco, que esteve entre nós. E no texto ele vem dizendo que as suas virtudes o colocaram acima da humanidade. E até hoje, nós próprios dizemos assim: mas Jesus está tão longe. Não está tão longe, mas nós, pela nossa comodidade, Jesus está tão longe, né? Mas seus feitos falam da sua grandeza e da importância da sua missão. Nós entendemos que Jesus veio até nós para nos salvar, para nos redimir, é isto que aprendemos através dos tempos, e que foi isso que ele fez. Mas, na verdade, ele fez muito mais. Ele trouxe uma mudança no pensamento da humanidade. Ele trouxe uma nova visão para aquelas pessoas que acreditavam em Deus. Começando por dizer que Deus perdoa a todos nós. Mas, como homem, ele era igual a nós. Tinha um corpo material igual. Andava pelas cidades com seus apóstolos, com seus familiares, vestido como qualquer um de nós.
Mas, com o espírito puro que ele era, ele vivia mais a vida espiritual do que a material. Ele estava ligado, sim, a um corpo material. Nós estamos colados, né? Nós, espírito, está colado aqui na matéria. Jesus não. Jesus tinha uma distância muito grande desse corpo, dessa matéria, né? E como espírito puro, ele se desprendia de toda a matéria e vivia mais a vida espiritual do que a corpórea. Ele conseguia captar, é lógico que ele sabia tudo o que acontecia à sua volta, materialmente falando, mas ele também conseguia captar tudo o que acontecia espiritualmente, com todos os que estavam à volta dele. Então, a superioridade de Jesus sobre os homens não estava nas qualidades do seu corpo, mas na de seu espírito, que domina a matéria de maneira absoluta, e na de seu perispírito, que foi extraído da quintessência dos fluidos terrestres. Quintessência, que nome, que palavra complicada essa para nós. O que é quintessência, né? Quintessência nós vamos chegar lá. Vamos primeiro falar sobre corpo fluídico. Nós aprendemos na doutrina que temos um corpo matéria, este nosso que tocamos, um corpo fluídico muito semelhante a este, certo? E um corpo e uma alma. E este corpo fluídico é formado por uma condensação do fluido cósmico em torno de um princípio inteligente que vai abrigar esta alma. E o corpo espiritual, sendo que para o corpo perispiritual, os espíritos extraem do ambiente em que se encontram os elementos necessários para a formação do perispírito. Isso são informações que a doutrina nos traz. E a natureza desse corpo fluídico vai estar sempre de acordo com o grau de adiantamento moral do espírito. Um espírito atrasado vai ter um invólucro mais pesado, mais grosseiro. Um espírito superior ele tem elementos mais sutis e mais puros. E é isto que se traduz a quintessência, né? O texto nos informa que o perispírito de Jesus é formado de matéria quintessenciada, e esta matéria está ligada ao corpo por laços estritamente indispensáveis. É uma matéria sutil, muito, muito leve. Não tem a ciência não consegue explicar o tipo de matéria, mas ainda é matéria mesmo no caso dos espíritos superiores. Então, mesmo assim, tendo um perispírito quintessenciado, estava ligado à matéria, né? Por quê? Porque é indispensável, não tem como dispensar, enquanto encarnados, nós termos um corpo e não termos um perispírito ligado a este corpo. E é através desse corpo que nós temos a liberdade de perceber tudo aquilo que ocorre à nossa volta, espiritualmente falando. E Jesus, pela sua essência, tinha muito mais facilidade do que qualquer um de nós. Nós conhecemos alguns médiuns que conseguem perceber o ambiente espiritual que nos envolve, mas Jesus tinha uma percepção muito maior. Ele conseguia captar tudo. Ele olhava este salão e via
claro tudo o que todos os espíritos que estavam aqui, todos os nossos problemas e as nossas dificuldades. O mundo espiritual para ele era um contato constante, e as qualidades destes fluidos o dotavam de poder magnético que, secundado pelo desejo de fazer o bem, agia nas curas que realizou. Esses fluidos eram poderosos, e a vontade de Jesus somava, impulsionava muito mais esses fluidos, né? Então, isso é chamado, essa união de fluidos com o desejo de curar, é chamado de magnetismo, que são forças que são emanadas pela nossa vontade, pelo cérebro, podem ser medidas e, em nossa fisiologia, nosso corpo, é algo que ainda precisa ser estudado, pois corresponde a forças psíquicas e espirituais. É um campo bastante delicado, é um assunto que a gente só está citando para nós entendermos melhor como que funciona esse processo. Por exemplo, quando nós entramos lá na sala de passe, para receber um passe, nós estamos recebendo energias magnéticas, tanto do plano espiritual, quanto dos encarnados que aplicam os passes. A água fluidificada, que muitas vezes nós trazemos com o nosso nomezinho lá, ou com o nomezinho de algum parente, algum amigo, também recebe essa fonte de energias que vão alterar as suas moléculas e vão transformá-las em medicamento. Então, antigamente, a água benta da igreja, né? Hoje nós estamos numa casa espírita, mas nas igrejas ainda acontece a água benta. Está lá a água benta, que tem o mesmo sentido, o mesmo resultado. São energias que ainda não foram mensuradas até o momento, mas elas acontecem. Nós temos na internet, quem gosta de pesquisar, existe um estudo sobre as moléculas da água, as alterações de moléculas da água, ao ouvir uma música agitada, ao ouvir uma música clássica, as moléculas da água se alteram. Então, tudo isso constitui momentos que a humanidade ainda precisa estudar e aprender muito. Mas, como estamos falando em fluidos magnéticos, por si só, ele é uma emanação controlada da força mental, sob a alavanca da vontade, e motivado pela vontade e a determinação através do querer, da prece, da fé, emitimos pensamentos positivos que produz o reajustamento das células que compõem o corpo e, em consequência, a cura é alcançada. Nós estamos aqui buscando alguma coisa, ainda que seja apenas o aprendizado, que não é apenas, porque aprendermos sobre os ensinamentos de Jesus é aprender muito, mas quando nós buscamos alguma coisa, a nossa intenção, a nossa vontade, a nossa fé, emite uma energia que vai de encontro com aquilo que nós precisamos, que o plano espiritual capta e nos devolve através das suas energias, do passe, de tudo que recebemos. A mesma coisa acontecia com Jesus. Mas o contrário também acontece. Pensamento negativo, de raiva, de medo, causam desajustes nas células. Então, se as nossas células são renovadas pela vontade de melhorar, os pensamentos negativos nos desajustam. Olha o cuidado que nós temos que ter com os nossos pensamentos. E no texto que eu pesquisei, diz assim, que a energia dispensada nos dois processos é a mesma. Quem quer se curar tem uma energia muito grande. E quem está lá com pensamentos negativos também tem uma energia muito grande.
Então, o positivo e o negativo, a única coisa que nos mostra a diferença é o pensamento. Que nós podemos mudar, que nós podemos transformar, né? Mas, quando nós queremos a cura, nós temos aí a participação de um fluido, que é chamado fluido magnético dos seres humanos, dos espíritos, que, com a diferença, podem mudar todo o nosso problema, todas as nossas dificuldades. Então é assim que nós podemos compreender que o pensamento pode atuar no mundo interno das forças celulares que formam o nosso corpo. Podemos então deduzir que o magnetismo humano ou espiritual é responsável por diferentes modalidades de cura, compreendendo também que o poder de curar é variável de pessoa para pessoa e decorrente do fluido emanado pelo pensamento. Fica então a pergunta: Jesus era médium? Falamos aqui em espíritos, em doação, os médiuns doam. Jesus era médium? Não. Ele agia por si mesmo. A sua elevação, a sua autoridade, por isso nós começamos falando sobre a superioridade dele. Então, essa superioridade permitia que ele agisse sozinho, graças ao seu poder pessoal. O médium não age sozinho. Ele transmite ou o passe, ou a cura, a energia que ele transmite é através de um espírito. Ele nunca vai estar sozinho. Mas nas curas realizadas por Jesus, temos a manifestação das suas faculdades, do seu magnetismo e das suas curas. Curas que ele não agiu com privilégio. Ele sempre afirmou que a fé era o móvel para a realização de tudo aquilo que ele fazia. E ele sempre orientava as pessoas que ele curava: vá e não peques mais. Porque ele sabia que a volta ao pecado seria o retorno do problema. Então, a grande afirmativa dele, quando ele realizou os milagres, era esta observação que ele fazia para todos. Ele não derrogou leis de Deus. Está instituído por Deus que as pessoas irão passar por um processo de vida, de saúde, de doenças, de dificuldades. Ninguém pode derrogar essas leis. E Jesus não derrogou as leis de Deus. Aqueles que o procuravam e estavam em condições de serem libertados eram auxiliados por ele, na saúde, na doença, nos problemas, em todas as dificuldades. O fato dos enfermos que o procuravam demonstravam tanta fé nele era um indício da sua elevação espiritual. Teve quem o procurou e que não devia nada para a lei, o cego de nascença. E quando perguntaram, quando alguém ou um dos apóstolos, me desculpem, pergunta a ele, quem pecou? Ele ou seus pais? Porque havia aí uma interpretação errada de que quando os filhos pagam pelos erros dos pais, e pergunta para Jesus, né? Quem pecou? Ele ou seus pais? E ele diz, nenhum dos dois. Ele veio nesta situação para que eu pudesse realizar, através dele, a cura que ele precisa. E qual o objetivo? Fortalecer a fé daqueles que estavam em volta. Que era essa a meta dele. Modificar a fé de todos aqueles que acreditavam. Quanto aos obsidiados, ele avaliava o quadro através do seu magnetismo espiritual. E conforme a sua vontade, assomada com a vontade de Deus,
ele atuava libertando vítimas e algozes. Seus dons: percepção extrasensorial consciente. Alguém vai me trair. Que muitos conhecem como telepatia também, né? Clarividência, que ele deixa tão claro na pesca milagrosa, quando ele pede para alguém sair na aldeia e pegar os jumentos que estão lá depois dos portões. E vários fenômenos físicos de transfiguração, andar sobre as águas, materialização. Vários foram os milagres que ele realizou, mas tudo isto por quê? Porque ele possuía uma superioridade natural. A psicocinésia, né, tão falada, a ação da mente sobre a matéria, aquilo que a gente vê lá na televisão, alguém que entorta metais, né? Jesus fez também. Ele acalmou uma tempestade. Ele disse para uma figueira que se secasse. Ele foi procurar um fruto e disse para uma figueira que se secasse. E nós estranhamos, mas o que a figueira tinha com isso se não era tempo de fruto? E fica para nós a grande interrogação. Não era tempo de fruto, mas como é que Jesus... Mas Jesus mostra, através desses acontecimentos, o poder da mente. O que a mente pode fazer. E, quando a doutrina chega e nos traz a explicação de tudo isto, explicação dos fatos, né? Um milagre deixa de ser milagre, é isso que está lá, se eu não me engano, em Obras Póstumas, eu não anotei o texto, mas o milagre deixa de ser milagre quando há uma explicação para os fatos. As descobertas da ciência, e principalmente nos dias de hoje, com a física quântica, né? Colocam tudo para nós como ordem natural dos fatos. Física quântica é algo assim bastante, né, uma grande interrogação nas nossas cabeças. Se nós formos tentar destrinchar conteúdo dela, mas se formos nessa base aqui de ordem natural da vida, ela explica todos esses acontecimentos, coloca para a gente várias situações dizendo que nós somos moléculas. Somos aqui um corpo físico, um apanhado de moléculas. E quando nós desviamos as nossas ações, ferimos as nossas moléculas, muitas vezes até fazendo com que elas nos tragam doenças. Então, veja, a doutrina espírita nos traz o conhecimento sobre o princípio espiritual, os fluidos, faculdades da alma, explica o fenômeno e explica que os mesmos não se constituem derrogações das leis divinas. E o magnetismo, estudado pela física quântica, formam uma totalidade de explicações sobre os milagres do Evangelho. Fatos que foram produzidos em todos os tempos, por todos os povos, e que resultam das aptidões e disposições psicológicas. Por isso que os espíritos deixam para Kardec muito claro: todos somos médiuns. Vamos acionar a nossa vontade para fazer, e estamos fazendo já. Jesus possuía todas essas faculdades dos magnetizadores, faculdades que se encontram em diferentes graus e em pessoas que nada têm de divinos. Encontramos médiuns hoje, em diferentes graus, os médiuns de cura, os médiuns versejadores. Quem gosta de estudar lá no livro dos médiuns, tem uma relação enorme de dons mediúnicos. Jesus tinha todas essas faculdades que nós não temos. Olha, graças a Deus temos umas, se tivermos, né? Se tivermos, temos umas.
Mas vamos aproveitar a que temos e utilizar dessa faculdade, utilizar da vontade de melhorar e de ajudar o próximo para melhorar as nossas existências. Siminha. Então, agora chegou o momento de fazermos nossos questionamentos, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser se colocar sobre o assunto que foi hoje alvo da palestra, sobre os milagres de Jesus, pode levantar a mão, que a nossa companheira ir lá com o microfone para atendê-lo. Neuza, Fala, deu certo. quando você falou assim, todos esses milagres que estão no Evangelho, estão na Bíblia, né? A maioria fala assim, né? Mas isso foi Jesus, né? Foi Jesus. A doutrina espírita ficou bem claro que você colocou o magnetismo que nós temos humano, né? E animalizado, e o espiritual também, né? Então, nós temos uma composição muito grande além dessa matéria, né? Nosso espírito, nosso perispírito, as suas elaborações de fluidos, né? Tem o ectoplasma. E que eu queria te falar, o ectoplasma hoje, na ciência médica, já está sendo muito divulgada e estudada. Porque a nossa aura, o nosso duplo etérico, depende desse ectoplasma que vai essa expansão, né? Essa expansão. Fala um pouquinho sobre isso, é interessante. A Deucélia fala, nós falamos aqui sobre corpos, né? Corpos materiais, corpos espirituais, mas a doutrina também estuda os vários corpos que nos envolvem, independente de matéria, perispírito e alma. Cada pensamento nosso se transforma em torno de nós em uma aura. Na Igreja Católica eles mostram os santos com a aura, só que mostram os santos com a aura apenas aquele anelzinho aqui sobre a cabeça, identificando os santos. E a doutrina já nos traz uma divisão, uma amostra diferente dessa aura. Nossa aura se constitui em todo o nosso corpo. E tudo aquilo que emanamos ou que recebemos atinge uma parte dessa aura. Tanto que ela é dividida em cores, ela tem várias percepções, ela tem várias... deixa eu ver se eu acho a palavra certa. Necessidades. Cada um de nós emanamos alguma coisa. Temos raiva de alguém? Essa é que me vem mais rápida, né? Temos raiva de alguém? Emitimos uma onda vibratória que se transforma numa aura, mas que essa onda vibratória chega até alguém. Ela pode ser vermelha, pode ter cores escuras. Tanto que os leitores de aura, muito embora não se estude a doutrina espírita, muito embora eles não estudem a doutrina espírita, eles captam, por exemplo, onde você tem uma doença. Você tem uma doença no fígado, é porque eles percebem que naquela região do fígado existe ali uma anomalia qualquer que indica um foco. Assim como o raio-x mostra para nós interiormente onde estão os focos das nossas doenças, a nossa aura humana mostra para nós onde estão os nossos problemas. E à medida que emanamos pensamentos, emitimos pensamentos, vamos atingindo e buscando aquilo que necessitamos. A questão da aura eu não pesquisei muito, mas sabemos, são vários corpos, eu não peguei o nome de todos no momento, mas quando nós recebemos um passe, o passe entra através de um plexo, que nós chamamos de plexo coronário, uma energia entra e, através desse coronário, essa energia é
redistribuída por todo o nosso organismo. Diz André Luiz e outros estudiosos que quando você derrama sobre este coronário uma farta onda de energias curadora, ou de amor, ou de bem-estar, essa onda vai caminhar e vai ser distribuída para os outros chakras, e aquele que for necessitado, uma grande rede. Vamos imaginar lá a nossa rede de água, né? Que agora, faltando tanta água, porque o povo abusou, e alguns bairros está sendo cortado, para que os outros possam ser abastecidos. O mesmo acontece com esta energia que entra pelo nosso plexo e vai sendo distribuído aos demais. Onde houver mais necessidade, recebe mais. Foi uma grande mudança no conceito do passe, que traz para nós essa tranquilidade. É o próprio organismo do receptor que vai distribuir segundo a necessidade dele. E as questões da nossa aura também, de acordo com as necessidades, as nossas auras vão ter aí uma coloração diferenciada, emitindo tons diferentes, segundo as nossas necessidades. Por enquanto, é só isso que eu me lembro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acredito que, pelo que eu entendo de milagre, eu acho que o milagre está muito ligado, plenamente ligado, profundamente ligado às causas naturais. De repente a pessoa ela tem uma predisposição de uma doença que não vai ter cura, que vai culminar na morte dela. E naquele meio do caminho, a pessoa ela consegue ser curada. Aquilo não necessariamente é um milagre. Já pode ter sido uma predisposição no próprio âmbito do desencarne da pessoa, quando ela teve na erraticidade, no próprio planejamento espiritual dela, para ela poder se redimir de algo que ela tenha feito. Então, eu acredito que está muito ligado ao milagre. Eu costumo até trocar a palavra milagre pelas causas naturais. Na verdade... Obrigado. Esclareceu bem, mas, na verdade, nascemos com predisposições. Todos nós. O que não significa que vamos desenvolver ou não o problema. O câncer, por exemplo. Nascemos com uma predisposição, e isso está mais do que estudado, pesquisado. Há um determinado tempo apresentarmos um câncer. Mas não significa que eu vou desenvolver esse câncer. Depende da minha conduta. Depende do comportamento, da forma de me portar, até o momento em que deva surgir essa doença. Não me portei 100%, mas eu me portei 40%. Posso receber a cura. Olha, não estou dizendo nem 40%. Eu posso receber a cura por essa estrutura de trocas de moléculas doentes por moléculas sadias, em função do comportamento. Então, a ajuda de Deus funcionando sempre em favor dos seus filhos. Pai, não abandonando os seus filhos em circunstância nenhuma. Mas eu venho falar também do próprio... A pessoa, quando ela esteve desencarnada, ela já planejou aquilo. Sim. Entendeu? Independente da predisposição orgânica ou física da pessoa. Entendeu? Isso é que eu estou falando, que eu ligo as causas naturais em razão disso. Sim, planejamos, sim. Mas efetivamente não quer dizer que estamos fadados a passar por aquilo novamente. Tudo vai depender de como eu vou me comportar, como eu vou aceitar essa vida. Este momento, a minha rebeldia ou a minha aceitação. A minha despertar em mim sentimentos bons. Esta vida conseguiu despertar em mim bons sentimentos, boas atitudes, para que eu receba, vá acumulando energias renovadoras e nem apresente a doença? Pode acontecer.
É isso que causa estranheza a muitas pessoas que aderem à doutrina espírita. Mas por que Deus deixa a pessoa tão boa passar por esse ou aquele trauma, por essa ou aquela dificuldade? Entra aí o aspecto da escolha. Em determinado momento, essa escolha se faz presente em nossas vidas. E de como nós nos comportamos até o momento dela aparecer, que vai resultar se vamos receber a cura ou não. Porque quando ficamos doentes, é lógico, todo mundo se lembra de Deus. Ai, meu Deus! E aí corremos elevar o nosso pensamento. Independente de nos lembrarmos só no momento da dor, Deus está sempre presente nas nossas vidas. E vai analisar. Olha, foi um filho bem comportado, que merece uma ajuda maior. E até para fortalecer naquela criatura a fé. A vontade de lutar para vencer aquelas dificuldades. Apareceu, fui no médico, tirei os problemas, vamos lá imaginar um câncer de mama, um câncer de útero, um câncer de fígado, tirei lá onde estava instalado, porque também, às vezes, a cirurgia se faz necessária, né? Mas eu estou bem, vou viver, vou ter uma perspectiva de vida por um tempo maior. É para lamentar? Não. É para agradecer.